Simbora, então agora vamos lá, vimos a introdução e vamos mergulhar agora no desenvolvimento da colega. Repare o seguinte, como eu disse a você, qual é a função dela lá? Ela colocou lá o posicionamento dela, que o museu tem o seu papel, pode permitir aí ter a sua função e que eles devem existir. Vamos ver agora o que ela faz. Então vamos lá, repare, ó. O museu pode ser um local de entretenimento para diversas idades. Você vê que ideia simples, mas genial. Então é isso que eu digo. Pô, qualquer um de vocês, cara, pô, pelo amor de Deus, não tem mistério nisso. Pois se ela falou que pode ser fez um tópico ali, ela vai explicar. Olha o que ela disse. É possível, desde criança até idosos, se interessarem pelo conteúdo desses espaços culturais, desde que possibilitem diferentes formas de contato com a informação e a arte. É um negócio bacana, né? Simples e é verdadeiro. Quer dizer, você vai atrair criança de um jeito, vai atrair idoso do outro, o jovem, o adulto de uma outra maneira, não é verdade? Muito interessante. Aí ela continua na mesma linha. O recurso de multimídia, aqui está errado esse acentinho, tá? Tem um papel primordial nesse sentido. Com tecnologia e as infinitas possibilidades de tornar o museu mais interativo, o rico conteúdo histórico pode ser um programa muito agradável e educacional. Você viu o que ela fez? Vocês sacaram? Olha só, vamos com calma um pouquinho comigo. No primeiro, ela fez uma afirmação, uma declaratória. No segundo, é possível desde criança até idosos se interessar pelo conteúdo desse museu. E colocou um desde que é uma condicional. Ela está funcionando como condicional. Se, não é verdade? Então, olha lá, frases curtas. Sacaram? E ali, ó, se fizer tal coisa. Então, olha, pode ser atraente se fizer tal coisa. Do próximo, o recurso de multimídia tem um papel, já tirei o acentinho ali, né? Primordial nesse sentido. Que sentido? Cuidado com essa expressão, tá? No sentido de possibilitar diferentes formas de contato com a informação e da arte. Quando você usa nesse sentido, ele é um articulador textual complicadinho, porque eu tenho que conseguir conectar nesse sentido aqui com a ideia anterior. Se eu não conseguir conectar, ele não está fazendo sentido. Mas ele deu certo, tá legal. Muito bem. Então ele diz, com tecnologias e as infinitas possibilidades de tornar o museu mais interativo, então o que ela está mostrando aqui? Ela está mostrando que ela se filia à ideia, de que o museu pode ser modernizado. É isso que ela está dizendo. E aí o que ela diz? Aquilo é uma adjunta de verbial, é uma frase longa, né? Aí ela faz uma outra afirmação. O rico conteúdo histórico pode ser um programa muito agradável e educacional. Então, veja, ela está dentro de uma condução extremamente tranquila, né? Não é um argumento assim inusitado e não dá para ser, gente. É preciso que a gente pare com essa ideia de botar na cabeça dos alunos que eles têm que procurar argumentos assim, como se estivesse fazendo uma tese de doutorado. Não é esse o espírito de uma prova de concurso dessa envergadura. O que você está querendo, na verdade, é que esse candidato demonstre que ele tem uma capacidade crítica em relação a esse universo imediato, o universo que o cerca ali, e consegue emitir uma opinião resgatando a sua intertextualidade, ou seja, o que ele leu, sua bagagem intelectual, para opinar. E não dá para ser assim uma coisa como se fosse um doutorado, porque, meu Deus do céu, são 1h40, 2 horas, 1h40, 2 horas para você produzir o texto. Não é fácil. E até uma vez, houve uma certa ocasião, nós estávamos ali examinando um texto sobre a redução da idade penal. E por acaso, naquele período, eu estava acabando de chegar no Senado e examinei vários ali projetos. Aí, conversando com meus alunos, pessoas como vocês, como a Maíra, como o Luiz, como a Inês, enfim, o Everton. E aí eu falei, vamos ver o que esse pessoal está pensando aqui na sala. Aí fizemos um levantamento, mais ou menos dessa linha que estamos discutindo aqui, pergunta argumentativa, primeira ordem. Vamos lá, quem é favorável à redução da idade penal? Todo mundo colocou lá, olha, o cara tem informação, jovem, ele já tem o direito, o voto facultativo, é um jovem informado, então ele pode responder pelos seus crimes. Quem foi ao contrário, não deu no outro. Falou, olha, o jovem geralmente
oriundo de famílias excluídas e responsabilizado seria talvez igualar o Estado ao criminoso, não resolve a origem do problema. Aí eu vou fazer uma pergunta para você aí. Quantos argumentos, além desses, você acha que eu encontrei nas discussões lá do Senado Federal sobre o tema? Pessoal que gosta de ficar metendo minhoca na cabeça, você tem que ser criativo, criativo, criativo. E o cara, desesperado, 1h40, você criativo, acende de 7 velas de 5, 7 dias, mas eu não consigo ser criativo na hora da prova, meu Deus do céu, o que eu faço? Toma Alex Sotan, não, né? Faz o curso do dia na tela para sucesso. Relaxa, cara. Você sabe quantos argumentos eu encontrei? Além do que o pessoal me disse. Sabe qual foi? De um rapaz, se eu não me engano, o nome dele é Túlio Kahn. E ele dizia o seguinte, que quem critica o Estatuto da Criança e do Adolescente há de convir que quem é primário, não teve nenhum agravante, foi condenado, digamos, a 18 anos de regime fechado. Ele passa ao semiaberto depois de 3 anos, porque vai com 1/6 da pena. Então ele falou que a internação do jovem por 3 anos estava dentro de um limite de razoabilidade e compatibilidade com o Código Penal. Não vou entrar nessa discussão, é uma discussão muito delicada, envolve um aspecto humanista, eu tenho lá minhas posições, eu acho que os crimes contra vidas não podem ser perdoados, mas isso aí não é aqui o fórum, né? Mas, enfim, então o que eu só queria te dizer é que você não deve ficar se preocupado, você não deve ficar preocupada também em encontrar um argumento inusitado, mas sim trabalhar com uma bagagem intelectual que você, como candidato, precisa ter quando se prepara para um concurso que vai ter um tema da atualidade. O caminho, na minha maneira de entender, o mais básico é, primeiro, não fazer o que minhas filhas tinham a mania de fazer. Eu estava dirigindo e ia levar ela para a escola, ela desligava a minha CBN, a minha Band News lá. Não, eu brigava. Pai, saca esse negócio aqui e tal. Hoje elas me entendem melhor. Então você está no seu carro, você está ouvindo uma Band News, está ouvindo uma CBN, outra rede de notícias, a própria EBN também, é uma rede oficial, mas ela traz lá as manchetes, enfim, você está se informando. Chegou no trabalho, algumas empresas não permitem que você tenha acesso à internet para uso pessoal, isso é uma questão de regulamento e tal, e alguns órgãos também, mas você fala, peraí, interessante, eu fiquei aqui, o cara colocou ali delação premiada, né? Falou de delação premiada, você falou ali de museus, né? Rapaz, negócio que é assuntinho assim, peraí, chegou em casa, reserva ali uma meia hora, uns 40 minutos, enfim, entra na internet, coloca lá, delação premiada, o que é, e coloca ali uns 3, 4 pontos a respeito daquilo ali para antenar o seu cérebro, ou coloca lá, redução da idade penal, colocar os museus no contexto contemporâneo, e coloca, e você vai, na verdade, criando aí um cabedal, né, de conhecimentos, que é exatamente o que se espera que o candidato tenha na hora de fazer um tema dessa atualidade. Beleza? Vamos continuar. Então, muito bem. Então, aqui, são 2 parágrafos, acho que ela está fazendo de uma maneira muito competente, simples, objetiva, né? A linha de construção do texto é pela modernização dos museus. Bacana. Ela vem com o segundo, terceiro para desenvolvimento. Opa, peraí, instantinho. Tá. Entendi. Luiz, né? Luiz, lá, beleza. O seguinte, Luiz está perguntando, dizendo que ela escreveu 5, mas que ele costuma construir 4. Luiz, eu vou ser bem franco contigo, eu prefiro com 4 parágrafos, tá? Eu geralmente escrevo, quando preparo os meus alunos também, eu sugiro a eles que escrevam geralmente 4 parágrafos, né, nessas redações aí de 30 linhas, de 6, mais ou menos 6 linhas cada um, 6 a 7, que você vai escrever ali 25 linhas e tal, 26, dependendo, 28, e você tem um espacinho aí de umas 2 linhas em razão do tamanho da sua letra, enfim. Ele escreve, mas isso não ilide o fato de você escrever, por exemplo, com 5 parágrafos, tá? A única coisa que você deve manter a coerência é o seguinte, eu vou falar alhos, bugalhos, bugalhos. Então, se eu estou numa linha, eu achei que eu tinha mais argumento para desenvolver uma parte da minha linha de construção, do meu posicionamento, de sustentação do meu posicionamento, eu fiz 2 parágrafos para ele, mais curto, mas fiz 2, não tem problema, né? E aí, vou fazer um terceiro, para fazer uma segunda linha da minha sustentação, né, do meu ponto de vista, um pouquinho menor, não tem problema, e depois vou para a minha conclusão, né? Agora, eu sempre digo que eu prefiro trabalhar com 4, mas isso aí
digamos, está num limite da idiosincrasia e tal, pá. E a única coisa que eu digo para a galera é o seguinte: por favor, não me coloque em parágrafos de uma frase só, de 2 linhas, porque aí não é parágrafo, aí é utópico. O parágrafo ele pressupõe um processo de desenvolvimento, como qualquer outro texto. Então tenham cuidado com isso. Beleza, então vamos lá olhar? Aí, o que ela diz? No museu, guarda-se parte da história de cada sociedade e é possível ali conhecer épocas não vividas, estudiosos famosos, artistas renomados e obras espetaculares. Uma coisa tranquila, do senso comum, né? Ah, papapá, tranquilo. Opa, lá ver, já sei que vão me perguntar aí. Vamos lá ver. Quem que é agora? Ah, alguém joga, Ana Maria Júlia. Não, já falamos antes, Maria. Pois não. Você é Monte Dourado, não é isso? Entendi. Isso. Legal, vou explicar, vou socializar. A Júlia está perguntando assim: vem cá, você não acha esse argumento muito assim, do senso comum e tal? Às vezes, quando eu colocava uma coisa como essa, às vezes o professor botava, lugar comum. Não, peraí, né, galera, vamos, né, ter cuidado com esses rótulos que colocam nas suas dissertações. Às vezes tá certo, mas às vezes é um exagero. Então vamos separar as coisas. Então, lugar comum são aquelas generalidades que a gente faz, vamos dizer assim: todo político é corrupto. Isso é um lugar comum. Por quê? Porque, primeiro, não é verdade. Existem inúmeras pessoas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais, nas Câmaras de Vereadores, que são exemplos de conduta, né? E tanto no Brasil como em outros países, não é verdade? Então, essas generalidades é que acabam se tornando o que a gente chama de lugar comum. Agora, aqui, eu estou trazendo uma informação que é uma informação de domínio comum, mas que é verdade. Quer dizer, o museu guarda-se parte da história de cada sociedade, é verdade isso, e é possível ali conhecer épocas não vividas, está dentro daquela tônica que a gente viu no texto motivador, é verdade, ele me transporta a uma época não vivida, né? E tudo isso pode ser capaz de despertar a contemplação de diversas culturas e a curiosidade por diferentes países, além de ser o estudo e a formação educacional. Coerente, coerente, tranquilo, tá? Como eu estou comentando aqui, ó, segue na mesma linha de argumentação apresentada na introdução do texto. São argumentos simples, mas colocados com propriedade, o que faz o texto funcionar adequadamente. Eu sempre digo, sabe, que é muito mais uma questão de como é que eu trago esses argumentos para dentro do texto, quer dizer, a forma de articulá-lo. Você vê que ela no museu guarda-se parte da história, botou uma aditiva aqui e é possível ali conhecer, não é verdade? Desenvolveu bem, falou dessas ideias. Então, depois, tudo isso pode ser capaz de prestar a contemplação de diversas culturas e a curiosidade por diferentes países. E botou a outra aditiva. Então, o texto dela é simples, mas funciona com a beleza. Tenho certeza que a nota seria altíssima. E aí, agora, nós vamos... até aqui eu estou ressaltando essa história do mito, né? É um mito querer que, num texto feito sob pressão, o candidato possa fazer uma obra de criatividade, com argumentos inusitados. Agora, é o que eu digo também, né? Cada um tem seu dia de sorte, de azar também, né? Eu costumo brincar com essa coisa sobre dois, eu digo assim: olha, você chegou ali, saiu da prova e disse: eu fiz o melhor texto da minha vida. Olha, desconfia que até tu chegar em casa tu vai descobrir que de repente não era o melhor não, mas às vezes acontece. Eu já tive caso de aluno que leu, de repente, um artigo, estava até viajando, sobre museus, e a importância dele no contexto contemporâneo. Aí é aquela velha história, meu dia de sorte, o cavalo passou, parou, era manso, estava encilhado, e ainda abanou para eu montar. Eu montei e fui embora. Então isso acontece também. Então tá aí, agora o que a gente falta ver nesse pedacinho aqui? Só a conclusão. Olha aí, ó. Portanto, não cabe dizer que o museu é um lugar morto. Ela retomou a mesma linha anterior, pois traz ali um argumento de conclusividade. Afinal, ali existem obras que traduzem modos de vida diferentes épocas e sociedade. Está retomando. Se forem agregadas aos museus novas tecnologias de entretenimento, reforçou o segundo argumento dela, estes serão ainda mais atraentes e úteis para as gerações de hoje compreenderem o passado e avaliar o presente e o futuro. Maravilhoso! Texto simples, direto, com argumentos de domínio comum e que consegue, de uma maneira bastante tranquila, tratar desse tema sem grande estardalhaço, sem grande alguma coisa assim que, ai meu Deus, que coisa, que obra de arte. Nada disso. Não vamos por essa linha. Vamos ter um texto pragmático, que vocês consigam fazer dentro de 1h40 a 2, e que possa conduzir vocês ao sucesso. Foi um prazer estar com você. Daqui a pouco eu volto
uma análise de um outro texto sobre os museus e depois nós vamos para aquele do aquecimento global. Um grande abraço.